Olá, queridos ouvintes, estou aqui mais uma vez para anunciar a Palavra de Deus com o Ministério Eurazec, do qual eu sou representante. Um dos objetivos principais deste site é anunciar a genuína Palavra de Deus que prega contra o sistema mundano no mundo e nas igrejas. Esse site desagrada a muitos homens que pensam estar agradando a Deus. Por quê? Porque eles preferem agradar a homens, pregar doutrinas que massageiam o ego dos homens e preferem agradar ao público, atrair audiência. Eles preferem pregar mentiras para ter igrejas mais cheias a pregar a verdade com o esvaziamento das igrejas vindo em consequência disso. Então esse site desagrada muito homens, porque aqui é pregada a verdade. Enquanto que Jesus dizia que quando todos os homens falavam bem de alguém, esse tal era um falso profeta. Então muito cuidado quando falam muito bem de muitas pessoas, de alguns líderes. Todos falam bem dele? Cuidado. Pode ser que ele seja um falso profeta. Os profetas, Daniel, Ezequiel, Elias, Jesus, João Batista, pregaram a verdade. E por pregar a verdade, eles ficaram excluídos, foram banidos, foram esculachados, foram desprezados. Então, é apenas um remanescente que serve a Deus, como nos ensina a palavra do Senhor. Não se engane. Na época de Israel do profeta Elias, apenas um pequeno remanescente continuou fiel a Deus. O restante de Israel já havia se dobrado a Baal. E dizia ainda ser temente a Deus, querendo Baal e Deus, querendo servir a Baal e Deus. Então, o objetivo é trazer você para o Evangelho de Jesus, e não para o Evangelho pregado em muitos templos, congregações, igrejas evangélicas, católicas, pentecostais, tradicionais, históricas, protestantes, episcopais, anglicanos, ou seja lá o que seja. Nós pregamos aqui a verdade de acordo com a Bíblia. Nós pregamos o que nos ensina a Bíblia, sem querer agradar a homens, mas para agradar a Deus. O título do estudo de hoje é: A palavra da cruz é escândalo para muitos pentecostais e loucura para muitos tradicionais. O título deste estudo é uma realidade. Muitos pentecostais olham para a cruz e se escandalizam. Muitos tradicionais olham para a mesma cruz e pensam: que loucura! Mas por que muitos pentecostais olham para a cruz e se escandalizam? Porque eles querem ver um sinal glorioso, milagres, curas. Imagine um Jesus que morreu humilhado na cruz. Que infâmia para esses pentecostais servir um Senhor que morreu humilhado na cruz. Mas essa é a realidade. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu humilhado na cruz. Isso não é um sinal glorioso, como muitos pentecostais esperam. Porém, esse Jesus, a quem servimos, morreu na cruz, derrotado, mas na aparência. Derrotado na aparência. Na essência, ele despojava os principados e potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Para os tradicionais, a palavra da cruz é loucura. Eles olham para a cruz de Jesus e vê: que louco, masoquista. Isso não faz sentido. Esperar uma vida eterna, morrer como um mártir, perder a vida, falar toda a verdade para ser martirizado, isso é uma loucura. Ele devia poupar a sua vida, como disse Pedro. Ao que Jesus respondeu: arreda-te, Satanás, és motivo de escândalo, não pensas como Deus, mas como os homens. Concluímos, então, para muitos pentecostais, a obra de Jesus no Calvário, seu sacrifício, é um escândalo, e para muitos tradicionais é uma loucura. Não tenho dúvida que se Jesus viesse à Terra nos dias de hoje e pregasse nas sinagogas pentecostais ou tradicionais, ele seria novamente esculachado, oprimido, maldito e provavelmente morto. Quando falo sinagoga, entendo como igrejas cristãs. É como disse, a maioria dos cristãos consideram que o cristianismo funciona somente na teoria, como se fosse apenas uma lenda que não deve ser interpretada literalmente. E, segundo o que eles pensam, esse evangelho não é nada mais que isso. Suas atitudes mostram isso. Muitos líderes evangélicos querem ser verdadeiros cardeais gloriosos na aparência, enquanto muitos pastores almejam ser papas.
são papas e cardeais que dizem vir em nome de Deus e que pretendem ser tidos como infalíveis. Você pensa que foi à toa que a Igreja Católica criou o dogma da infabilidade papal? Essa infabilidade do Papa já era exigida em favor dos fariseus na época de Jesus, mesmo antes de existir a Igreja Católica. Esses fariseus não aceitavam ser repreendidos por Jesus, pois consideravam-se infalíveis. Muitos profetas que repreenderam o pecado do povo e dos líderes religiosos israelitas foram perseguidos, mortos, banidos, espancados, porque estes não aceitavam, esses líderes, esse povo não aceitava que um homem sem liderança religiosa, sem essa influência dos templos, diante dos homens, os repreendesse em nome de Deus, ainda que essa repreensão fosse justa. Isso também ocorre em muitas igrejas evangélicas, onde seus cardeais e papas reivindicam para eles a infabilidade na medida em que não toleram ser repreendidos, mesmo que justamente e da parte de Deus. No padrão bíblico, o maior dentre os nascidos de mulher pregava num deserto. No padrão do cristianismo de hoje, os líderes cristãos que têm grandeza deveriam pregar em igrejas gloriosas, formosas na aparência, suntuosas, além de ter diplomas aparentes da universidade teológica ou de cursos teológicos. Paulo, porém, não aprendeu o evangelho de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aliás, todo o seu procedimento no judaísmo, o qual trazia o conhecimento vindo da instrução de Gamaliel, foi considerado como refúgio por Paulo, pela excelência do conhecimento de Cristo. Obviamente, os cursos teológicos com seus seminários, pós-doutorados, que estão na aparência, são louváveis, assim como o dinheiro é louvável, como a circuncisão é louvável. Porém, se a circuncisão da carne se essa incircuncisão, se o fato de uma pessoa não ter a circuncisão na carne, guarda os preceitos da lei que é espiritual, isso se torna circuncisão do coração e do espírito. Se a riqueza material não é generosa e procura só as glórias e tesouros terrestres, já se tornou pobreza diante de Deus. Enquanto que a vida sem muitos bens materiais, com tesouros no céu, onde não há nada para corroer, não há ferrugem, onde nada se consome, onde não há ladrões que escapam e roubam, essa riqueza no céu é a verdadeira riqueza diante de Deus, mesmo sem os bens materiais. O diploma teológico, com o conhecimento sendo colocado acima do Evangelho de Jesus, acima da palavra de Deus, que menospreza esse Evangelho vivido na prática, pelo conhecimento dessa letra que mata, isso se tornou uma incultura bíblica. Enquanto que a não existência do diploma material teológico, com o aprendizado do Evangelho pelo poder de Deus, para a anunciação do genuíno Evangelho de Cristo Jesus, tal como diz a Bíblia, nada mais é que diploma teológico diante de Deus. Não andemos por vista. Não necessariamente vemos a capacidade de alguém pelo seu diploma, porque não precisamos de um sinal visível de um diploma aparente, o qual demonstraria a sabedoria do seu possuidor. É claro que o diploma material é algo formidável, mas não pode ser colocado como uma prioridade dentro do evangelho espiritual. Eu ensino aqui esse estudo, que Deus os abençoe e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.